E no Jornal Brasil Atual nós vamos conversar agora com a Flávia Lefebvre, que é advogada integrante da Coalizão Direitos na Rede, uma entidade que reúne mais de 50 organizações em defesa dos direitos digitais, como a proteção dos dados pessoais e a privacidade na internet. Flávia, muito bom dia, obrigado aqui pela sua participação no Jornal Brasil Atual. Bom dia, Rafael, bom dia a todas e todos. Eu é que agradeço a oportunidade. E a gente vai falar com a Flávia sobre as compras que o Exército não explica. Para você que está acompanhando aqui o Jornal Brasil Atual e não tem muita ideia do que significa isso, o jornal Folha de São Paulo publicou ontem uma reportagem informando que o Comando de Defesa Cibernética do Exército comprou uma ferramenta que permite a extração de informações de telefones celulares e de registros que são armazenados nas redes sociais. Essa ferramenta é normalmente utilizada por Polícia Civil, Polícia Federal, Instituto Nacional de Criminalística e Ministério Público como forma de acessar dados, inclusive bloqueados, de telefones celulares apreendidos a partir de decisões de busca emitidas, e isso é importante, pela Justiça. A contratação foi feita com dispensa de licitação e assinada no final do ano passado. Na época, o comandante do Exército era o Paulo Sérgio Nogueira, que é o atual ministro da Defesa. Hoje, o Comando da Defesa Cibernética da Força está com o general Heber Garcia Portela, indicado para fazer parte da Comissão de Transparência das Eleições que foi criada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Flávia, partindo do pressuposto que as Forças Armadas estão aqui para garantir a integridade da nação, enfim, proteção das nossas fronteiras, qual é a utilidade de uma ferramenta como essa, que é utilizada basicamente pelas polícias judiciárias? Qual é a utilidade que ela tem para o Exército? Olha, a gente não pode deixar de reconhecer que as Forças Armadas, no seu papel de defesa do país, têm frentes com a defesa cibernética. Então, sim, eu entendo que haja necessidade, né, de não só a Polícia Federal, o Ministério Público, os órgãos de investigação e a Justiça, né, mas também as Forças Armadas, terem mecanismos de investigação. Eu entendo que neste papel, dentro das atribuições, até é compreensível que exista essa ferramenta à disposição da defesa cibernética. Entretanto, nesse caso, a gente tem diversos problemas. O primeiro problema é o fato de que não existe uma explicação razoável, né, e transparente para essa contratação, especialmente sem licitação. A justificativa que foi dada é que a empresa TecBiz, com quem o Exército contratou, seria a única empresa que forneceria esse tipo de equipamento, né, de ferramenta. Mas não há transparência sobre isso. A própria matéria da Folha de São Paulo, a qual você se referiu, ela diz que ela tentou diversos contatos com o Exército, pedindo uma série de informações e não conseguiu. Então, isso já a gente tem uma violação do princípio, né, que deve orientar a administração pública e os agentes públicos, e o Exército está contemplado por essa classificação, de transparência, né, de publicidade e de moralidade. Quando um agente público, um órgão público, poder público contrata sem indicar qual é a finalidade, né, porque os atos públicos têm que ter motivação, finalidade, todos declarados, né, nos procedimentos que levam até a contratação, a gente vê que nesse caso específico, até agora a gente não tem essa explicação. Num cenário, né, grave de que vamos retroagir aí até 2020 e lembrar daquela reunião de abril, a famosa reunião da boiada, né, em que o presidente Bolsonaro diz expressamente que ele quer ter um órgão investigativo para ele, né? Ou seja, isso revela um caráter pessoal, né, no trato das questões de investigação relacionadas ao Exército, ao Poder Executivo Federal, né? E isso também é uma violação, porque a motivação e a finalidade
tem que estar vinculadas a um interesse público e não a interesses partidários, eleitorais, privados, né? Esse é um outro problema. E temos um cenário que a gente sabe, né, também noticiado ainda em 2020, de que o governo, este governo, né, tem a intenção clara de investigar as pessoas de uma forma arbitrária e de uma forma ilegal, como foi o caso daquela lista, né, de jornalistas e influenciadores, em que se classificavam as pessoas como detratoras ou apoiadoras ou neutras, né? O que também significa uma violação, porque no Brasil, de acordo com a lei, você, para investigar alguém, você precisa ter um procedimento instaurado no devido órgão e não alguma coisa pessoal, né? E ligada aos interesses do presidente de plantão, né? A gente está conversando com a Flávia Lefebvre, que é advogada e integrante da Coalizão Direitos na Rede. Agora, Flávia, tem uma outra questão que isso sim também deixa todos nós preocupados, que o atual comandante desse Comando de Defesa Cibernética da Força é o Heber Garcia Portela, o general Heber Garcia Portela, que faz parte dessa comissão de transparência. E esse militar, inclusive, tem colocado umas questões que deixam muita gente preocupada com a pertinência ou com a viabilidade do que ele coloca, muito mais numa tentativa de tumultuar o processo do que realmente ter algum tipo de explicação. Como é que você avalia, ou quem pode tomar conta dessas pessoas que têm uma ferramenta que pode fuçar na vida de muita gente, né? Olha, Rafael, eu acho que a gente deve analisar todas essas questões de acordo com as leis que a gente tem no Brasil hoje. Nós temos hoje uma lei geral de proteção de dados pessoais, aprovada ainda em 2018, mas que entrou em vigor só no final de 2020, né? E que deixa muito claro que os poderes públicos, os órgãos públicos, eles estão sujeitos à incidência dessa lei. Até porque quem mais coleta dados, né, de nós, cidadãos, para cumprimento de políticas públicas, para atendimento e disponibilidade de serviços públicos, é o poder público. Então, obviamente, a gente precisa de uma proteção legal com relação à nossa privacidade, à nossa intimidade, aos nossos dados pessoais, porque é claro, e o atual governo é uma prova inequívoca disso, de que governos podem fazer uso dessas ferramentas, né, e dos dados pessoais para fazer investigações, para fazer intrusão, para fazer um uso abusivo do poder e dos nossos dados pessoais, né? Agora, o problema é que quando essa lei, os dois problemas é que quando essa lei foi aprovada no Congresso Nacional, o então presidente Michel Temer deixou para fora a criação como autarquia da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. E fez mais, além dele ter vetado os dispositivos que colocavam esse órgão, que tem a atribuição de fiscalizar, de regular o setor, etc., ele não só vetou esse órgão como autarquia, como ele ditou uma medida provisória e colocou dentro da estrutura institucional da Casa Civil a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, num ato claro de conflito de interesses que tornam absolutamente comprometida a atuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, a ANPD, né? Então, hoje, na mesma estrutura que a gente tem o Gabinete de Segurança Institucional, ao qual está subordinado a ABIN, a entidade que faz investigação, né? Pública, mas investigação. E você tem essas ferramentas todas à disposição do governo, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que deveria ser o órgão que fiscaliza, que regula, dentro da Casa Civil.
Num caso como esse, por exemplo, em que a questão até já foi parar, questões similares a essa, relacionadas a essa, já foram parar até no Tribunal de Contas da União, você não tem uma atuação e um questionamento e uma incidência da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Para piorar um pouquinho, a parte de segurança pública, né, ainda que órgãos públicos tenham ficado submetidos à incidência da LGPD, né, da Lei de Proteção de Dados, a parte de segurança pública ficou para fora, né? Ela está sendo objeto, tem um projeto de lei, isso está sendo discutido, mas hoje a gente ainda não tem uma regulação específica de proteção de dados para as atividades de segurança pública, onde se encaixa a defesa cibernética, obviamente. Então, esse é um outro problema, né? O governo não tem pressa, né, de aprovar essa lei. E aí a gente tem outro problema, que é o seguinte: como a ANPD ficou para dentro da estrutura institucional da Casa Civil, do Poder Executivo Federal, né, coube a estrutura do GSI definir o regimento da ANPD, o regimento de funcionamento desse órgão, né, e nomear também, por conta do regimento, nomear os diretores dessa agência. Os diretores dessa agência são o coronel Ortunho, com um mandato de 6 anos dentro da agência, o coronel Arthur Sabat, com um mandato de 5 anos, mais um militar, Joacil Basílio Rael, do Instituto Militar de Engenharia, e as outras 2 diretoras, que são civis, têm mandatos de 2 anos apenas na ANPD. Então, para além de o órgão fiscalizador ter um conflito de interesse direto com a estrutura institucional que o abriga, né? Ele tem na direção militares que hoje, pelas questões que você já colocou aí, vem atendendo de forma direta os interesses privados e eleitorais do presidente da República, causando um tumulto, né, com relação ao processo eleitoral que está aí em vias de acontecer. Então, nós temos um cenário institucional legal hoje complicado, né? Então, a gente tem que se valer das garantias constitucionais que a gente tem, das garantias que existem também com relação à atuação da administração pública, porque, como eu disse inicialmente, essa contratação, a princípio, né, até que se apresentem as informações necessárias, ela viola, né, garantias que estão na Constituição e obrigações, né, observância de princípios que estão na Constituição pelos agentes públicos, e temos que nos valer aí, deveríamos ter como nos valer, né, da Procuradoria-Geral da República, que seria o órgão também encarregado de acompanhar a atuação do presidente da República e do Exército também. Mas acontece que hoje a gente vê que a PGR, né, está totalmente cooptada pelos interesses privados, políticos do presidente da República, descolada da necessidade de a gente acompanhar e investigar vários fatos aí que têm acontecido relacionados às eleições. A gente está conversando com a Flávia Lefebvre. Flávia, trocando em miúdos no popular, o que está colocado por esse governo foi quase como botar uma raposa para tomar conta do galinheiro, né? Exato. Para a gente mudar isso, o novo governo, e a gente espera que esse novo governo seja eleito, ele precisa cuidar dessas questões também e oferecer alternativas. Você vê nos programas de governo que são colocados pelos candidatos alguma preocupação nesse sentido do proteção de dados, a privacidade na internet? Como é que você avalia os programas ou aquilo que os candidatos, os pré-candidatos têm colocado como as suas prioridades nessa área? Como é que a coalizão Direitos na Rede também está trabalhando até para sensibilizar os parlamentares e em ter controles mais rígidos
dessa questão toda? Olha, Rafael, primeiro é importante a gente informar que na lei está previsto que dentro do período de 2 anos pode haver, né, não deve haver, mas a gente tem informações que isso já começou a ser estudado dentro da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a migração, né, dessa autoridade, do regime institucional da Casa Civil, da estrutura institucional da Casa Civil, para uma estrutura autárquica, né, com independência, como deveria ser, independência econômica, administrativa, tudo, do Poder Executivo. Então, isso é algo que ainda não aconteceu, e é necessário, porque como a NPD começou a funcionar desde o ano passado, infelizmente, apesar da lei ter sido aprovada em 2020, e ter o que a gente chama de vacatio legis, né, um tempo até que ela entrasse em vigor, justamente para que tanto as empresas quanto também o órgão regulador se preparasse, se capacitasse, definisse regras básicas de funcionamento, tal, para quando a lei entrasse em vigor, mas a agência, né, a autoridade, só foi constituída 2 ou 3 meses depois em que a lei entrou em vigor. Ou seja, a gente ainda conta com uma instituição frágil, porque não está totalmente constituída num cenário, começou a ser instituída num cenário de crise, né? A gente estava no meio da pandemia, então temos essa fragilidade e temos essa previsão de que haja essa migração do órgão para uma estrutura independente. Portanto, isto deveria estar nas propostas de governo, porque é fundamental por diversos aspectos. É fundamental com relação à garantia de direitos fundamentais, né, de proteção da nossa privacidade, da nossa intimidade, mas também porque os dados, né, os dados pessoais, eles são, hoje, o principal ativo econômico que a gente tem no planeta, né? Chega a se dizer que os dados são o novo petróleo. Então, a gente espera, nós da coalizão, inclusive, acabamos de preparar um documento em que a gente destaca uma série de aspectos a serem apresentados aos candidatos à presidência da República, né? Não só com relação à proteção de dados pessoais, mas com relação a acesso à internet, né, a democratização, universalização do acesso, a questão da liberdade de expressão, enfim, tem uma série de aspectos nesse documento que será apresentado aos candidatos. Na minha avaliação, eu não posso te dizer com precisão, porque eu não analisei, não fiz uma análise de todas as propostas, até porque eu acho que não estão todas prontas ainda e colocadas ao público, dos diversos partidos que têm candidatos para a presidência da República. Mas no que a gente tem visto, né, as propostas em relação a esse aspecto, que contempla a questão dos dados, não só pelo aspecto da privacidade, mas da questão da soberania sobre os dados, né, que a gente tem o SERPRO, que esse atual governo que gostaria de privatizar o SERPRO, que é um absurdo, que é o órgão que reúne todos os dados dos brasileiros, né? Enfim, a gente acha que essa é uma questão que merece mais destaque nos programas de governo, né? E não nos parece que ela tem até agora, pelo menos, merecido a atenção e propostas mais específicas e objetivas para que a gente evolua na cultura de proteção de dados pessoais e de Big Data no Brasil. Agradecer aqui a participação da Flávia Lefebvre, que é advogada integrante da Coalizão Direitos na Rede, entidade que reúne mais de 50 organizações em defesa dos direitos digitais, com a proteção dos dados pessoais e a privacidade da internet. E pelo que você fala, Flávia, cabe também a todos nós, sociedade civil, cobrar
dos candidatos, não só aos cargos executivos, mas também ao parlamento, que se comprometam com esse tipo de cuidado à proteção dos dados pessoais e à privacidade. Obrigado pela tua participação e a gente convida você a participar mais vezes e trazer essas informações que poucas vezes são colocadas na grande mídia. Eu que agradeço e convido a todos e todas a visitarem o site da coalizão, que é direitosnarede.org.br, e que lá nós temos uma série de documentos, propostas e aprofundamento dessas questões que a gente conversou aqui. Obrigada, Rafael. Um abraço. Conversamos com a Flávia Lefebvre aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.